Psicologia Falada apresenta a prática clínica de terapia cognitiva com crianças e adolescentes, de Robert Friedberg e Jessica Clory. Este audiolivro é uma iniciativa sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, deixe seu like e compartilhe. Deixe também nos comentários a sua sugestão para novos audiolivros. Boa leitura! Capítulo 8 Técnicas cognitivas e comportamentais comumente usadas. Este capítulo apresenta as técnicas cognitivas e comportamentais que normalmente usamos com crianças e adolescentes. Os instrumentos variam em complexidade e no nível de análise racional exigida das crianças. Começamos pela conceitualização de instrumentos cognitivo-comportamentais básicos e então discutimos a aquisição de habilidade e sua aplicação. Seguem-se explicações de tarefas comportamentais relativamente diretas e tarefas cognitivas autoinstrutivas básicas. O capítulo termina com intervenções cognitivas e comportamentais mais complexas. Dimensões das técnicas cognitivo-comportamentais. Ellis classificou as intervenções cognitivo-comportamentais ao longo de dimensões refinadas e não refinadas. Ao fazer essa diferenciação, ele estava tratando da profundidade do processamento racional envolvido em estratégias de tratamento. As técnicas não refinadas centram-se na mudança do conteúdo do pensamento mediante intervenções autoinstrutivas. As técnicas refinadas introduzem processos de raciocínio mais sofisticados para mudar o conteúdo, o processo e a estrutura do pensamento mediante uma análise racional profunda. Não consideramos as técnicas refinadas superiores às não refinadas, vemos cada tipo de estratégia como adequada a situações particulares. Ambas as técnicas são intervenções funcionais. Há uma hora e um lugar no processo de terapia tanto para estratégias refinadas quanto para não refinadas. As estratégias não refinadas geralmente são preferíveis no início do processo de tratamento, pois frequentemente funcionam melhor com indivíduos altamente angustiados e com os que estão em crise imediata. Utilizamos abordagens não refinadas preferencialmente com crianças pequenas, crianças com menor desempenho verbal e crianças cognitivamente menos sofisticadas. De modo inverso, as estratégias refinadas são tipicamente empregadas mais tarde no tratamento, subsequentes ao sucesso de estratégias não refinadas. Crianças mais velhas, com maior desenvoltura verbal e capazes de adquirir e aplicar habilidades mais abstratas beneficiam-se de estratégias refinadas. Uma vez que as estratégias refinadas requerem processamento cognitivo-emocional mais trabalhoso, não se deveria cogitá-las em tempos de crise ou durante intenso sofrimento emocional. Entretanto, os procedimentos refinados provavelmente servem ao processo de generalização, uma vez que focalizam a mudança do processo de pensamento, bem como de seu conteúdo. Psicoeducação versus aplicação de habilidade, psicoterapia. A terapia cognitiva competente requer que ajudemos nossos clientes a aplicar suas habilidades adquiridas no contexto de estimulação afetiva negativa. Hobbes e Reis, 1993. Acreditamos que muitas crianças, quando ficam perturbadas, esquecem de aplicar suas habilidades. Muitas vezes dirão algo como: "Eu estava preocupado e nervoso demais para fazer o diário de pensamento." A hora perfeita para aplicar técnicas cognitivas é quando a criança está nervosa. Para nós, a psicoeducação é marcada pela aquisição de habilidade, enquanto a psicoterapia, pela aplicação de habilidade. Na psicoeducação, são ensinados às crianças os conceitos e as informações psicologicamente relacionados, PEIs, modelos de raiva, formas de lidar com a raiva, como relaxamento, reatribuição. Na psicoterapia, os clientes são encorajados a recorrer a essas habilidades quando estão emocionalmente perturbados. Todas as técnicas descritas neste capítulo precisam ser adquiridas e aplicadas. A aquisição de habilidade geralmente não é complicada. É ensinada de maneira gradual e clara às crianças e às suas famílias. A maioria dos clientes adquire facilmente habilidades específicas. Entretanto, a aplicação de habilidade é mais difícil de alcançar. Ao supervisionar terapeutas, RDF, descobri que eles muitas vezes evitam aplicar uma intervenção cognitivo-comportamental quando a criança está emocionalmente excitada. Contudo, quando esta prática habilidades de enfrentamento em uma situação emocionalmente tensa, tem um senso genuíno de domínio. Por exemplo, uma menininha chorosa revelou o quanto sentia-se triste porque achava que seu pai não a amava tanto quanto a sua nova enteada. O terapeuta conversou com a menina durante seu momento de sofrimento, mas deixou de recorrer ao diário de pensamento ou de registrar de outra maneira os novos pensamentos que a criança usou para lidar com a situação. Embora essa experiência tenha sido momentaneamente útil, o terapeuta perdeu a oportunidade de reforçar a aplicação de habilidades adquiridas e de facilitar uma generalização. As crianças precisam de oportunidades em vivo para praticar as habilidades adquiridas. Instrumentos comportamentais básicos. Treinamento de relaxamento.
O treinamento de relaxamento é uma técnica comportamental possível de ser aplicada a uma variedade de problemas, como o enfrentamento de ansiedade e de raiva. O relaxamento muscular progressivo, Jacobson, 1938, envolve tensionar e relaxar alternadamente grupos musculares específicos. Encoraja-se a leitura de textos sobre treinamento de relaxamento para uma cobertura mais profunda, bem como a consulta a fontes específicas de treinamento de relaxamento para crianças e adolescentes. Esta seção ressaltará resumidamente algumas questões fundamentais no treinamento de relaxamento. Goldfried e Davidson sugerem que, durante a fase de tensão muscular, os músculos deveriam ser tensionados 3/4 da sua capacidade em vez de serem totalmente tensionados. Beidel e Tanner recomendam que as sessões de relaxamento com crianças devem ser breves e incluir apenas alguns grupos musculares. Goldfried e Davidson também propõem que os padrões de fala do terapeuta sejam suaves, melódicos, afetivos e com um ritmo mais lento do que os padrões de fala convencionais. Um tom monótono, e até um pouco tedioso, pode facilitar o relaxamento da criança. Estes autores aconselham que 5 a 10 segundos de tensão sejam seguidos de 20 segundos de relaxamento muscular. O teor dos roteiros de relaxamento deveria adequar-se ao nível de desenvolvimento da criança. Coepen e Olendik-Kisene criaram roteiros de relaxamento muito inventivos para crianças, sensíveis ao nível de desenvolvimento, que incluem metáforas e analogias fortes. Peis, dê uma mordida de quebrar o queixo. Tornar o relaxamento mais envolvente é uma consideração importante. Wexler oferece várias formas inventivas de prática de relaxamento. A 10 velas é sua favorita. Nesse exercício de relaxamento, Wexler convida o cliente a imaginar 10 velas acesas em sequência. A criança é instruída a apagar uma vela de cada vez, com suas expirações. Essa técnica é boa porque a forma como se apaga as velas coincide com a forma de inspirar e expirar durante o relaxamento. Além disso, visualizar a vela sendo apagada estimula as crianças a expirar mais fortemente. Por fim, a visualização mantém as crianças cognitivamente ocupadas e envolvidas, enquanto trabalham na visualização das velas, têm menos espaço mental para ruminar certos pensamentos. As crianças nervosas podem se contorcer e ficar irrequietas. Se o relaxamento muscular não acalmar o comportamento nervoso e agitado, pode-se usar cada caso de comportamento irrequieto como uma sugestão para relaxamento mais profundo. Peis, enquanto percebe a batida de seu pé, você fica cada vez mais relaxado. Quando muda sua posição na cadeira, é um sinal para relaxar ainda mais. Encurtar as sessões de relaxamento também ajudará. Finalmente, empregar uma metáfora de esportes pode ser útil. Por exemplo, assistir a um jogador de basquete acalmar-se antes de fazer um arremesso de falta ou um jogador de tênis preparar-se para um ponto crucial pode ensinar as crianças a centrar seus esforços de relaxamento. Pode-se trazer trechos de vídeos que ilustrem esses momentos e vê-los com os jovens clientes. Desensibilização sistemática. Desensibilização sistemática, DS, é um procedimento contracondicionante usado para diminuir medos e ansiedade. Conforme proposto originalmente por Volpe, a DS envolve a combinação de estímulos geradores de ansiedade com um agente contracondicionante, tipicamente, o relaxamento. A apresentação temporariamente contígua faz com que a ansiedade seja inibida por seu oposto ou recíproco, relaxamento, daí o termo inibição recíproca. Diversos componentes estão incluídos no procedimento de DS. A fim de conduzir uma desensibilização sistemática, hierarquias de ansiedade devem ser desenvolvidas, realizando-se um treinamento em um agente contracondicionante. O primeiro passo na DS é dividir o medo em suas peças constituintes. Cada componente do medo é então classificado. Conforme observou Goldstein usando a informação obtida do paciente, os grupos de estímulos geradores de ansiedade são isolados e organizados em ordem hierárquica. Hierarquias de ansiedade são construídas estabelecendo-se unidades subjetivas de sofrimento, USS, Masters e Coles, 1987. As USS refletem os diferentes níveis de intensidade associados com cada medo. As hierarquias comuns são classificadas de 1 a 100 em gravidade e intensidade. As crianças podem beneficiar-se de escalas de classificação com menos variabilidade, como de 1 a 10. Para entender totalmente a natureza dos medos de cada criança e implementar uma DS efetiva, precisa-se reconhecer todos os aspectos dos medos da criança. Consequentemente, evocam-se os componentes interpessoal, cognitivo, emocional, fisiológico e comportamental presentes no medo. Pode-se fazer perguntas como: o que torna X comportamento? 3. O que passa pela sua cabeça? Quem estava lá? O que você fazendo em 3? E como seu corpo fica em 3? Cada cena pode ser escrita em uma ficha.
Crianças pequenas gostam de desenhar as cenas que, após serem detalhadas, são organizadas hierarquicamente. Assim que o medo foi compartimentalizado e hierarquicamente organizado, o procedimento começa com o item mais baixo na hierarquia. A criança é instruída a relaxar e imaginar uma cena agradável. Quando estiver relaxada, é apresentado o primeiro item. Se a criança experimentar ansiedade, ela é instruída a levantar um dedo suavemente. Se for relatada ansiedade, a criança é instruída a parar de imaginar a cena e retornar à cena agradável anterior. À medida que as crianças obtêm domínio sobre a cena, elas dão um passo acima na hierarquia até que o nível mais alto de medo seja atenuado. Maurice e Kratochvil oferecem diretrizes úteis para a dessensibilização sistemática. Primeiro, recomendam que cada cena geradora de ansiedade deveria ser apresentada 3 ou 4 vezes. As primeiras apresentações representam experiências práticas. Maurice e Kratochvil sugerem que a cena geradora de ansiedade seja apresentada inicialmente por pelo menos 5 a 10 segundos e a duração, prolongada em apresentações subsequentes, PAs, para 10 a 15 segundos. Finalmente, Maurice e Kratochvil propuseram que a criança experimente um período de relaxamento de aproximadamente 15 a 20 segundos entre cada apresentação. Treinamento de habilidades sociais. O ensino de habilidades sociais acompanha um processo cognitivo-comportamental característico. Primeiro, a habilidade é ensinada à criança mediante instrução direta. Frequentemente, algum material psicoeducativo é apresentado junto com a modelagem da habilidade particular, PAs, empatia. A prática gradual segue a aquisição de habilidade, pois o ensaio facilita a aplicação. Frequentemente, a prática gradual ou ensaio envolve uma representação de papel. A criança recebe feedback a fim de manter o desenvolvimento correto da habilidade e corrigir habilidades imperfeitas. Finalmente, a criança experimenta suas habilidades em contextos do mundo real, recebendo reforço positivo por seu empenho. Várias áreas de conteúdo podem ser abrangidas pelo guarda-chuva do treinamento de habilidades sociais. Por exemplo, as crianças podem aprender novas formas de fazer amigos, manejar sua agressividade, lidar com provocações, dar e receber cumprimentos e fazer pedidos de ajuda. Comumente ensinamos às crianças habilidades de empatia nas quais tentam melhorar sua perspectiva. Pela terapia, as crianças também podem adquirir habilidades de resolução de problema para situações interpessoais e desenvolver uma mistura de formas alternativas de pensar, sentir e agir. O treinamento da empatia e o ensino de tomada de perspectiva são componentes de muitos grupos de habilidades sociais. Geralmente, o treinamento da empatia envolve escutar, identificar e rotular sentimentos, aceitá-los e comunicar sua aceitação. O trabalho de grupo é especialmente útil para o treinamento de empatia e perspectiva, pois permite a prática em vivo de habilidades empáticas e de tomada de perspectiva. Por exemplo, se faz quando uma observação insensível ou ofensiva, um momento de ensino é percebido. Considere o seguinte diálogo com uma adolescente agressiva. Angela, estou cansada de ouvir as besteiras de Cassie. Ela acha que tem mais problemas que os outros. Eu tenho um monte de merda em cima de mim também. Terapeuta, eu posso ver que você está frustrada, Angela. Mas também fico me perguntando como acha que Cassie se sente depois de compartilhar sua história sobre a violência na sua casa e no seu bairro e então ouvir o que você tem para dizer. Angela, não me importa como ela se sente. Terapeuta, bem, este é um excelente exemplo do que precisamos fazer no grupo. Cassie, é isso aí. Ela precisa controlar sua boca. Angela, eu não preciso controlar nada. Terapeuta, tudo bem, vocês duas precisam parar por um minuto. Agora, Angela, respire fundo e pergunte a si mesma que problemas estão lhe trazendo à terapia. Angela, eu me meto em brigas na escola e em casa. Terapeuta, bom. Todos do grupo sabem o que está acontecendo aqui. Genai, ela está se metendo numa briga agora mesmo. Terapeuta, obrigado, Genai. Então, Angela, eu sei que você é boa em meter-se em brigas. O quanto você quer ser boa em sair delas? Angela, eu não tenho medo dela. Cassie, mas devia ter terapeuta. Meninas, se segurem. Tempo. Vocês querem ver como é fácil simplesmente fazer o que vocês estão acostumados a fazer. Angela, quero que você tente uma coisa. Você é esperta. Quero ver se pode me dizer como Cassie se sente quando você diz que está cansada de ouvir sobre os problemas dela. Angela, furiosa. Ela provavelmente está pronta para explodir comigo. Mas é melhor ela ficar na dela. Cassie, eu não tenho medo de você. Terapeuta, Cassie, como foi ouvir Angela dizer que você estava furiosa? Cassie, eu não me importo. Terapeuta,
é melhor ou pior do que quando ela disse que estava cansada de ouvir sobre os problemas de sua família? Cassie: melhor, eu acho. Terapeuta: Angela, você pode tentar mais uma coisa. Angela: o quê? Terapeuta: você pode simplesmente dizer como você acha que Cassie está se sentindo e esquecer a advertência sobre ficar na sua. Angela: ela está furiosa porque acha que eu não a respeito. Terapeuta: Cassie, é isso mesmo. Cassie: ela está certa. Terapeuta: como é ouvir Angela dizer isso? Cassie: eu gosto. Eu me senti melhor. Terapeuta: o que isso fez a sua raiva, Cassie? Cassie: está menor. Terapeuta: e quanto a você, Angela? Angela: menor, eu acho. Terapeuta: para o resto de vocês no grupo, o que Angela e Cassie fizeram para evitar uma briga? Qual o valor desta troca? Primeiro, o terapeuta usou o conflito como um momento de ensino no qual ele conduziu as meninas pelo treinamento da empatia. Segundo, tanto Cassie quanto Angela praticaram as habilidades adquiridas uma com a outra. Terceiro, o terapeuta usou instruções curtas e claras para ilustrar pontos fundamentais. O treinamento assertivo é um componente importante da construção de habilidade social. As crianças aprendem várias técnicas, como o disco rachado, o enevoado e a afirmação empática, que permitem que elas façam e respondam a solicitações, desativem situações voláteis e controlem o conflito com amigos, irmãos, pais e figuras de autoridade. Além disso, o treinamento assertivo as ensina a fazer e a responder a convites, cumprimentar os demais, fazer e receber gentilezas e pedir ajuda. Os ingredientes do treinamento de habilidades sociais ajudam crianças inibidas a envolverem-se em interações sociais e estimulam a agilidade social. As habilidades particulares para crianças agressivas, desinibidas ou explosivas enfatizam a negociação do conflito de uma maneira mais autocontrolada e pacífica. Role-playing. O role-playing é uma técnica que facilita o treinamento de habilidades sociais e evoca pensamentos e sentimentos importantes. Deve-se tentar que as representações sejam o mais realistas possível, e, a fim de obter uma boa informação de fundo sobre o personagem que estão representando, fazer-lhes perguntas específicas. Ao desempenhar o papel de um amigo, do pai ou do professor, precisa saber coisas sobre o personagem que está representando. Peça exemplos para a criança de coisas que essas pessoas poderiam dizer, as formas como reagem, seus maneirismos, coisas de que apreciam ou não, para dar insight a seu personagem. Além disso, muito provavelmente, se um problema exige uma intervenção do role-playing, as circunstâncias são aflitivas para a criança, portanto você precisa tratar esses elementos aflitivos em seu desempenho simulado. Controle de contingência. Contingências representam o relacionamento entre comportamentos e consequências. O controle de contingência específica é o tipo de recompensas que dependem das ocorrências específicas de respostas comportamentais particulares. Comportamentos novos, mais adaptativos, são estimulados pelo oferecimento de recompensas por seu surgimento, enquanto comportamentos problemáticos são diminuídos pela remoção ou não ocorrência desses reforçadores. O controle de contingência começa com a identificação de quais comportamentos você quer ver mais frequentemente e quais você quer ver menos. Portanto, a natureza do comportamento esperado, sua frequência e sua duração precisam ser claramente expressadas. Eis, Johnny estudará em uma sala silenciosa durante 20 minutos, 3 dias por semana. Uma vez identificado o comportamento-alvo, as contingências são estabelecidas pela especificação de arranjos. Se então, por exemplo, se Johnny estudar em uma sala silenciosa durante 20 minutos, alguma coisa boa se seguirá, a família vai ver o filme que Johnny escolher. A modelagem do comportamento também envolve a recompensa de pequenos passos iniciais em direção a um objetivo para estabelecer o momento comportamental. Por exemplo, manter contato visual com o adulto enquanto recebe uma ordem ou uma instrução pode ser o objetivo inicial para uma criança desobediente e desatenta. Uma vez que ela mantenha contato visual, outros comportamentos são identificados e recompensados. Eis, reconhecimento da instrução, movimento em direção à obediência. Desenvolver tarefas graduais realizáveis é um ingrediente crucial na modelagem do comportamento. As crianças perdem a confiança naqueles indivíduos que exigem mais quebram contingências. Além disso, elas ficam com uma sensação de desamparo associada com uma contínua incontingência. Programação de evento prazeroso. Programação de atividade. A programação de evento prazeroso é usada para aumentar o nível de reforço positivo na rotina diária de uma criança, bem como para ativar uma criança inativa, utilizando um programa que lembra uma agenda. Geralmente, os dias da semana são listados de um lado a outro da página,
e as horas, de cima para baixo, no lado esquerdo da página. Esse tipo de grade gera espaços em branco que correspondem a horas do dia e a dias da semana específicos. O terapeuta e a criança programam colaborativamente várias atividades agradáveis durante a semana. A ideia é aumentar o nível de reforço na vida da criança. Além disso, quando esta percebe alguma atividade prazerosa durante a semana, sua depressão pode dissipar-se. É importante prescrever tais atividades e obter o compromisso da criança e da família de realizá-las durante a semana. Crianças deprimidas não terão motivação para se envolver em atividades prazerosas, portanto, será necessário um esforço considerável para ajudar a criança a completar a tarefa. Crianças mais velhas e adolescentes são simplesmente convidados a registrar suas atividades prazerosas nos espaços que correspondem à hora do dia em que foram realizadas. Pode-se também pedir que avaliem seu humor antes e depois da atividade. Previsão de prazer e previsão de ansiedade. As técnicas de previsão de prazer e de previsão de ansiedade decorrem naturalmente do processo de programação de atividade. Na previsão de prazer, a criança planeja uma atividade e prevê quanta satisfação extrairá dela. Após a atividade, avalia quanto divertimento real na verdade experimentou. O terapeuta pode trabalhar com a criança para comparar seu nível atual de satisfação com o nível esperado de prazer. Visto que crianças deprimidas caracteristicamente subestimam quanto de divertimento terão, comparar os níveis de prazer melhores que o esperado é um teste para suas previsões pessimistas. Em casos em que as previsões pessimistas são precisas, uma vantagem terapêutica ainda pode ser percebida. Por exemplo, se um adolescente deprimido previu um baixo nível de satisfação e então percebeu um semelhante nível de baixo prazer, poderia-se testar a suposição de que a previsão de divertimento determina a ação. Você tem que querer fazer alguma coisa para realmente fazê-la. Além disso, o simples fato de que um adolescente deprimido realizou a atividade, a despeito da anedonia e da insatisfação real previstas, é uma mensagem importante sobre suas percepções de autoeficácia. O seguinte diálogo mostra como processar esses problemas com um adolescente deprimido. O trabalho de grupo é especialmente útil para o treinamento de empatia e de perspectiva. Jeremy, viu? Eu disse que ir ao jogo com meus amigos seria um 3. Terapeuta. Então você foi ao jogo e ele foi mais ou menos, exatamente como você previu. Jeremy, terapeuta. O que o tornou um 3? Jeremy, ele foi um pouco mala. Terapeuta, mala. Jeremy, você sabe, eu vi alguns dos outros garotos com suas namoradas e líderes de torcida. Eu não tenho isso. Isso me lembrou do que não tenho, do quanto sou um pária. Terapeuta, entendo. Então aquelas foram as coisas negativas que entraram no 3. Quais foram as coisas divertidas? Jeremy, bem, meus amigos e eu meio que nos divertimos. Terapeuta, como você teria se sentido se tivesse ficado em casa sozinho? Jeremy, eu não sei. Terapeuta, você acha que teria se divertido com seus amigos? Jeremy, obviamente não. Terapeuta, então você não teria tido aquela diversão. O quanto você teria pensado que era um pária se estivesse sentado sozinho em sua sala? Jeremy, muito mais, eu acho. O que este diálogo nos ensina? Primeiro, o terapeuta foi direto à crença de Jeremy de que a motivação deve preceder a ação. Segundo, ajudou Jeremy a prestar atenção aos aspectos positivos de suas ações, como você teria se sentido se tivesse ficado em casa sozinho, o quanto você teria pensado que era um pária se estivesse sentado sozinho em sua sala. A previsão de ansiedade é bastante semelhante à previsão de prazer. Embora crianças deprimidas tipicamente subestimem o prazer, as ansiosas superestimam seus níveis de sofrimento. Elas esperam que as circunstâncias sejam mais estressantes do que realmente são. Portanto, convidamos as crianças a prever seu nível antecipado de ansiedade, realizar a tarefa e então avaliar sua ansiedade real. Esta técnica simples, porém efetiva, leva as crianças a verem que suas previsões frequentemente aumentam o potencial estressante de uma situação. Nos casos em que a avaliação prevista é mais baixa do que a avaliação real, aprendem que podem abordar a tarefa mesmo que antecipem e experimentem sentimentos de ansiedade. Intervenções básicas de resolução de problemas. A resolução do problema consiste de 5 passos básicos. O passo 1 envolve a identificação do problema em termos específicos e concretos. Minha irmã fica pegando minhas coisas mesmo que eu lhe digo para não pegar. No passo 2, a criança é ensinada a gerar soluções alternativas. Deve-se ter o cuidado de não antecipar a fase de debate. O passo 3 é uma avaliação de opções. Neste passo, terapeutas e crianças avaliam cuidadosamente as consequências de curto prazo e de longo prazo de cada opção, que as crianças devem escrever. A resolução do problema pode ser uma tarefa um pouco abstrata, de modo que o registro do processo no papel concretiza o procedimento.
No passo 4, após a consideração deliberada de cada solução, o terapeuta e a criança planejam a implementação da melhor solução. Finalmente, recompensar a experimentação bem-sucedida com soluções alternativas caracteriza o passo 5. Se a criança experimenta uma nova solução, é instruída a recompensar a si mesma. A recompensa poderia ser uma autorrecompensa interior, por exemplo, parabéns, eu tentei alguma coisa nova, ou uma recompensa palpável, como algum pequeno troféu ou símbolo. No livro Trocando os Canais, a resolução de problemas é introduzida por um jogo no qual as crianças recebem $100 em dinheiro de brinquedo. Elas devem escolher CDs de música de várias categorias a fim de gastar exatamente $100. O exercício visa promover a flexibilidade das crianças, estimular a resolução de problemas, ampliar o entendimento de soluções múltiplas e lançar dúvidas sobre a crença adolescente comum de que eu só posso escolher entre alternativas desejáveis. A música selecionada para o exercício foi intencionalmente escolhida para refletir opções sem atrativos para as crianças. Portanto, ao completarem o exercício, as crianças ganham prática em escolher entre alternativas indesejáveis. Castro Blanco sugeriu outra excelente alternativa para a resolução de problemas. Ele recomendou contar piadas ou partilhar histórias com as crianças que contenham uma situação de resolução do problema. Certamente, a maioria das piadas ou histórias contém um dilema que precisa ser resolvido. Tais narrativas servem como modelo com o qual a criança contrapõe para sua estratégia de resolução de problema e como um estímulo para discussão e geração de estratégias alternativas de solução de problemas. Projeção de tempo. A projeção de tempo, Lazarus, 1984, é uma intervenção do tipo resolução de problemas planejada para criar espaços entre uma emoção aflitiva e a resposta subsequente. Consequentemente, trabalha para diminuir o comportamento impulsivo e a tomada de decisão ou resposta emocional precipitada. Em geral, a projeção de tempo convida as crianças a considerarem como se sentiriam em relação à mesma situação em vários pontos, variando do futuro imediato ao futuro distante. Por exemplo, você poderia perguntar: como você se sentirá em relação a isto em 6 horas? O que você faria diferente? Como você se sentirá daqui a um dia? Uma semana? Um mês? Você pode progredir até um ano ou, talvez, 5. Em cada intervalo de tempo, você deve assegurar-se de perguntar o que a criança faria diferente. Como um leitor alerta, você percebe que é altamente improvável que as crianças se sentirão hoje da mesma maneira que daqui a 5 anos em relação à mesma situação. Portanto, se o sentimento delas é absolutamente variável, decisões precipitadas baseadas em uma resposta emocional impulsiva, suicídio, violência, fuga de casa, são claramente improdutivas. Avaliação de vantagens e desvantagens. Avaliar as vantagens e as desvantagens de certas escolhas, comportamentos e decisões é uma intervenção de resolução de problema direta que pode ajudar as crianças a obter uma perspectiva mais ampla. Em geral, vantagens e desvantagens estimulam as crianças a examinar ambos os lados de uma questão e a agir de forma que atenda a seus melhores interesses. 4 passos básicos estão envolvidos na listagem das vantagens e desvantagens. No passo 1, a questão sobre a qual a criança quer obter maior perspectiva é definida, p.ex., fazer a lição de casa na frente da TV. No passo 2, ela lista o máximo de vantagens e desvantagens em que possa pensar. Pode-se ter que estimular ou orientar a criança neste processo a fim de que ela considere completamente cada lado da questão. A figura 8.1 mostra um exemplo de listagem das vantagens e desvantagens que as crianças poderiam desenvolver para fazer a lição de casa na frente da televisão. No passo 3, você e a criança revisam as vantagens e as desvantagens. Você poderia fazer perguntas como: o que torna isso uma vantagem? O que torna isso uma desvantagem? Quanto vai durar essa vantagem, desvantagem? E o quanto essa vantagem, desvantagem é importante. Recomendamos a revisão de cada vantagem e desvantagem em profundidade antes de prosseguir. No passo 4, a criança chega a uma conclusão após considerar todas as vantagens e desvantagens. Recomendamos ajudar a criança a dar razão tanto das vantagens como das desvantagens em suas conclusões. É importante lembrar que o objetivo é que as crianças considerem conscientemente ambos os lados de uma questão. Técnicas básicas de autoinstrução, alterando o conteúdo do pensamento. Em geral, intervenções de autoinstrução autocontrole enfatizam a mudança do diálogo interno sem análise racional profunda. O foco é substituir pensamentos mal adaptativos por pensamentos adaptativos e produtivos. Consideramos as técnicas autoinstrutivas instrumentos não refinados que, contudo, são úteis em várias circunstâncias. Geralmente, as intervenções autoinstrutivas incluem fases de preparação, de encontro e de autorrecompensa.
Em cada estágio, as crianças são instruídas a desenvolver novas orientações ou regras para seu próprio comportamento que as ajudarão a passar por situações estressantes. O objetivo é que construam padrões de fala interior que estimulem comportamentos mais adaptativos. No estágio de preparação, você encoraja a criança a preparar-se para a situação aflitiva. Idealmente, a autoinstrução envolve uma declaração tranquilizadora, porém, estratégica, pois, eu sei que será difícil, mas pratiquei um jeito de afastar-me de uma briga. Apenas lembre-se de permanecer controlado. A autoinstrução acentua o foco na tarefa. A criança é ensinada a prestar atenção a tarefas importantes, necessárias para negociar sua passagem pelos estressores. No estágio de encontro, a criança é ensinada a desenvolver monólogos que diminuem seu estresse enquanto vivencia as circunstâncias desconfortáveis. Pois, isto é exatamente o que eu imaginei que aconteceria. Estou ficando nervoso e irritado. Eu tenho um plano. Agora preciso usá-lo. Vou manter minhas mãos cruzadas nas costas. Após a criança aplicar a estratégia de controle, entra na fase de autorrecompensa. A criança é ensinada a dar créditos velados a si mesma por seguir a autoinstrução adequada. Eu me esforcei para permanecer controlado. Eu vou recompensar-me por permanecer controlado. Técnicas básicas de análise racional, alterando o conteúdo e o processo de pensamento. Descatastrofização. A descatastrofização é útil para modular previsões aflitivas das crianças, mediante a diminuição da tendência das crianças a superestimar a magnitude e a probabilidade de perigos percebidos. Ela é tipicamente implementada por uma série de perguntas sequenciais, incluindo: o que de pior poderia acontecer? O que de melhor poderia acontecer? E qual é a coisa mais provável que poderia acontecer? Muitos terapeutas cognitivos acrescentam um componente de resolução do problema a essas perguntas. Se a pior coisa que poderia acontecer é altamente provável, como você lidaria com ela? Em nossa experiência clínica, a adição de um componente de resolução de problemas intensifica o procedimento de descatastrofização. Quando a criança espera o pior e acredita confiantemente que sua efetivação é muito provável, ajudar essa criança a criar uma estratégia de resolução de problemas pode ser uma intervenção complementar. Por exemplo, se ela acredita que o evento mais provável é catastrófico, mas é capaz de construir uma estratégia razoável da resolução de problemas, abre-se uma nova janela para o questionamento socrático. Consequentemente, a pergunta: o quanto isto pode ser catastrófico se você puder desenvolver uma estratégia de resolução do problema, pode ser feita em seguida. Teste de evidência. Um teste de evidência, TDE, é um procedimento comum que requer processamento racional profundo, pois estimula a criança a avaliar os fatos que apoiam suas crenças e aqueles que as invalidam. O TDE é uma estratégia útil para testar generalizações exageradas, conclusões falhas e inferências infundadas. Entretanto, para o teste funcionar, a criança deve possuir diversas habilidades. O TDE requer a avaliação dos fatos que apoiam sua crença. Ajudar as crianças a avaliarem as razões para suas conclusões é a primeira tarefa ao conduzir um TDE. Perguntas como: o que o convence 100% de que seu pensamento é verdadeiro? O que o convence sem sombra de dúvidas? Que fatos apoiam absolutamente sua conclusão? E o que o torna absolutamente seguro, facilitarão o processo. Segundo, terapeutas e crianças devem procurar evidências contrárias. Nesta fase, você auxilia as crianças à medida que elas tentam considerar os fatos que lançam dúvidas sobre suas conclusões. As crianças podem necessitar de uma quantidade significativa de apoio para analisar evidências não confirmatórias, especialmente se estiverem deprimidas. Perguntas como: o que faz você duvidar de sua conclusão? Que fatos o deixam menos seguro de sua conclusão? E que coisas abalam sua crença são úteis. Terceiro, você estimula a criança a discutir explicações alternativas para os fatos que apoiaram absolutamente suas conclusões. Como se pode facilmente reconhecer, qualquer explicação alternativa dos fatos que inicialmente apoiavam a conclusão lança dúvida sobre a correção do pensamento. Perguntas vantajosas aqui poderiam ser: qual seria outra maneira de olhar para a situação X diferente de sua conclusão? Que outra maneira há para explicar o comportamento Y, além da sua conclusão? Ou, o que mais isto poderia significar além de sua conclusão? Na fase final do TDE, você encoraja as crianças a tirarem uma conclusão com base nos fatos que apoiam seus pensamentos, nos fatos que invalidam seus pensamentos e nas possíveis explicações alternativas para fatos confirmatórios. O ideal é que as novas conclusões da criança expliquem a evidência confirmatória e a não confirmatória e também incluam um componente de resolução de problemas. Após formar essa nova conclusão, ensina-se às crianças a reavaliar seus sentimentos de modo que possam julgar o impacto da nova interpretação. Padesky sugeriu diversas diretrizes na adaptação de um TDE. Primeiro, deveriam ser criadas duas colunas claramente intituladas de fatos que apoiam completamente meu pensamento, e fatos que não apoiam completamente meu pensamento. Segundo,
quando as crianças começarem a gerar listas de evidências, você deverá ter o cuidado de não se apropriar antecipadamente das evidências confirmatórias. Frequentemente, os TDAS fracassam devido a razões não expressadas que reforçam as conclusões das crianças. Terceiro, você precisa checar a evidência para sentimentos e pensamentos disfarçados como fatos. P.s. Eu sou um idiota. Se há sentimentos e pensamentos encerrados nas colunas fatos, você deveria retirá-los, discuti-los com a criança, e então decidir se o pensamento erroneamente considerado como fato é um pensamento automático mais primário do que aquele que está sendo listado. Reatribuição. A reatribuição promove a avaliação das crianças sobre explicações alternativas. A reatribuição estimula as crianças a perguntarem a si mesmas qual seria outra maneira de olhar para isto. A reatribuição é útil quando as crianças tendem a assumir responsabilidade demais por eventos que estão além de seu controle, a aplicar rótulos globais e a fazer generalizações incorretas sobre situações diferentes. Completar uma torta de responsabilidade é uma técnica de atribuição usada com sucesso com adultos e adolescentes, que se baseia na noção de que só pode haver 100% de alguma coisa. Cada evento é explicado por uma quantidade de fatores que contribuem de maneira única com uma certa quantidade para o todo. A tarefa do terapeuta e da criança é fatiar a torta em pedaços que correspondem ao grau com que cada explicação faz com que o evento ocorra. A tarefa de raciocínio da criança é determinar o quanto cada fator é responsável por sua conclusão. O processo começa com a criança listagem feita pela criança das possíveis razões para um evento perturbador. Deve-se permitir que inclua sua explicação excessivamente personalizada na lista, mas esse fator deve ser registrado por último. Tal processo respeita a explicação da criança ao incorporá-la na lista, mas promove a ponderação consciente ao incluí-la mais tarde no processo. Após a criança ter listado possíveis explicações, ela e o terapeuta distribuem um pedaço da torta para cada causa. Cada fatia é responsável por uma certa porcentagem. Após todas as causas terem sido consideradas, a criança corta para si uma porção. O seguinte exemplo ilustra como uma torta de responsabilidade pode ser usada com uma adolescente sofrendo de culpa excessiva. Terapeuta: por tia, parece que captamos a convicção, é tudo culpa sua que seu pai beba. Você está disposta a verificar se essa crença é correta? Por tia: acho que sim. Terapeuta: certo. Vamos fazer uma torta de responsabilidade. Por tia: uma o quê? Terapeuta: uma torta de responsabilidade. Temos que imaginar que pedaço de responsabilidade você tem. O que temos de fazer primeiro é listar todas as coisas que podem ter contribuído para o alcoolismo de seu pai além de você ser uma filha má. O que mais poderia levar seu pai a beber? Por tia: o trabalho dele é duro. Terapeuta: certo. O que mais? Por tia: o pai e a mãe dele eram alcoólatras. Terapeuta: você já tem duas. O que mais? Por tia: ele fica bem deprimido às vezes. Terapeuta: você consegue pensar em alguma outra coisa? Por tia: ele sai muito com seus companheiros de bebida. Terapeuta: algo mais? Por tia: não, isso é tudo de que posso lembrar. Terapeuta: vamos fatiar a torta. Desenhe a torta figura 8.2. Você alguma vez já cortou e dividiu uma torta ou um bolo? Por tia: claro, eu faço muito isso. Terapeuta: então você sabe que pode ter apenas 100% de alguma coisa. Então precisamos dividir a torta em pedaços. Quanto você quer dar para o trabalho de seu pai? Por tia: 20%. Terapeuta: certo. Vou escrever isto. Quanto você dá para o fato de que a mãe e o pai dele eram alcoólatras? Por tia: eu acho que pode ser uma grande razão. Talvez 30%. Terapeuta: e quanto à depressão dele? Por tia: 10%. Terapeuta: certo. Vou colocar isso aqui. E quanto a seus companheiros de bebida? Por tia: esta é grande também. Talvez 30%. Terapeuta: certo então. Agora temos que incluir você. Quanto você tem? Por tia: eu acho que 10%. Terapeuta: certo. Vou colocar aqui. Agora olhe bem para a torta. Que pedaços você quer mudar? Por tia: eu acho que vou dar um pouco mais para mim. Talvez eu seja 15% e seus companheiros de bebida podem ser 25%. Terapeuta: vamos mudar, então. Agora, quando você olha para esta torta que você dividiu, o que isso significa em relação à sua responsabilidade? Por tia: bem, não é tanto quanto eu pensava. Há um monte de outras coisas acontecendo. Terapeuta: vamos escrever isso. Quando você lê sua conclusão, o que isso faz ao seu sentimento de culpa? Por tia: torna ele menor.
Terapeuta, você acha que se conversássemos sobre os 15% de responsabilidade que você acha que tem, poderia diminuir também? Portia, talvez. Terapeuta, você está disposta a tentar e ver o que acontece. Vários elementos importantes de reatribuição são ilustrados neste diálogo. Primeiro, Portia atribuiu porcentagens a cada causa. Segundo, sua responsabilidade foi incluída, mas sua contribuição, considerada. Além disso, antes de chegar a uma conclusão, Portia teve a oportunidade de modificar seus cálculos. Finalmente, a autoatribuição de responsabilidade de Portia não foi testada até a torta ter sido completada. Terapia de exposição básica, desenvolvendo autoconfiança através da representação. Na exposição, a criança encontra o estímulo aversivo, suporta a excitação afetiva, ensaia várias habilidades de enfrentamento e ganha autoconfiança genuína. As técnicas de exposição estão mais frequentemente associadas ao tratamento de transtornos de ansiedade e de enfrentamento da raiva. Entretanto, princípios de exposição podem ser usados em qualquer circunstância terapêutica em que você queira que a criança pratique habilidades no contexto de excitação afetiva negativa. Na verdade, Silverman e Curtines sugerem que a exposição deva ser um fator comum em muitas psicoterapias bem-sucedidas. A confiança adquirida através de representações autênticas é forte e duradoura. Se um cliente não tem a chance de demonstrar a aplicação de habilidades em situações em que há emoções fortes, a terapia corre o risco de ser meramente um exercício intelectual e uma experiência isolada. Uma quantidade menor que a esperada de terapeutas do comportamento utiliza exposição em suas práticas clínicas. Por que isso? Acreditamos que diversos fatores podem contribuir para esse achado. Primeiro, alguns terapeutas não receberam supervisão ou treinamento nesta abordagem, logo, sentem-se despreparados para fazer a exposição. Além disso, eles podem manter várias crenças incorretas sobre terapia de exposição, que limitam sua prática clínica. Os terapeutas podem acreditar que meu papel como terapeuta é ajudar a criança a sentir-se melhor, não pior, na terapia. Esses terapeutas veem a exposição desnecessariamente como perturbadora para a criança. Na verdade, alguns ainda podem ver a intervenção como cruel. De fato, após ouvir sobre uma experiência de exposição, um terapeuta perguntou como você pode fazer isso com a criança. Esses terapeutas estão desconsiderando o fato de que a exposição, embora desconfortável a curto prazo, oferece benefícios a longo prazo. Virtualmente todos os terapeutas querem que a terapia seja um lugar seguro. Ironicamente, esse princípio às vezes limita o uso da exposição porque a veem como perigosa. Essa ideia não poderia ser mais despropositada. Se um terapeuta quer promover a expressão afetiva em um ambiente estruturado, verdadeiramente sustentador, a exposição, ou o tratamento baseado na representação, dá conta do recado. Não há melhor oportunidade para expressar seus sentimentos do que quando você enfrenta os medos. Portanto, em vez de tornar a terapia um lugar inseguro, a exposição ajuda a torná-la um lugar seguro, facilitando a expressão emocional do cliente e o subsequente enfrentamento da dor. Outra crença que pode impedir a prática de exposição é que ela prejudicará o relacionamento terapêutico. Muitos de nossos supervisionados pensam erroneamente que, se a criança se tornar ansiosa, ela perderá a confiança ou não gostará mais do terapeuta. Entretanto, essa crença está baseada na filosofia de que relacionamentos terapêuticos produtivos consideram apenas sentimentos positivos na terapia ou em relação a ela. Em resumo, a convicção é que a terapia deve ser sempre confortável. Entretanto, a maioria das formas de psicoterapia não apoia esse princípio. Se for totalmente confortável, é menos provável a ocorrência de mudança positiva. Portanto, clientes jovens devem ser livres para experimentar emoções negativas e positivas na terapia. A exposição promove ativamente a experiência de sentimentos negativos. Ao fazê-lo, ela os minimiza e desmistifica. Quando se encoraja crianças a experimentar esses sentimentos negativos, guiando-as por eles, promove-se uma confiança genuína entre o terapeuta e a criança. Em vez de prejudicar o relacionamento terapêutico, a exposição pode construir laços mais fortes. Por exemplo, trabalhamos com um menino que era objeto de provocação de seus colegas. Ele tinha medo da escola e era hipervigilante durante o tempo em que permanecia nela, já que estava sempre esperando provocações. Após termos lhe ensinado algumas habilidades de autocontrole, começamos uma exposição gradual envolvendo fantoches que eram provocados. À medida que o terapeuta representava o papel do provocador fazendo insultos ofensivos, a criança adquiria prática em lidar com a provocação. O relacionamento terapêutico tornou-se mais forte pela atuação dos fantoches. Ao armar o cenário com precisão, o terapeuta demonstrou que realmente entendia o que estava acontecendo na vida do menino e como era difícil para ele lidar com esses estressores. Os terapeutas também afastam-se assustados da exposição devido ao senso da própria autoeficácia e da tolerância de afeto negativo. Eu, RDF, frequentemente digo a meus alunos e supervisionados que o tratamento baseado na representação é a forma de tratamento mais experiencial.
Se você quer lidar com os sentimentos brutos de um cliente, a exposição foi feita para você. Muitos terapeutas temem não serem capazes de controlar o nível de sofrimento de uma criança. Às vezes, esse medo está baseado na realidade. Se não se tem habilidades para planejar e implementar uma experiência de exposição, faz sentido não fazê-lo até que se tenha lido o suficiente e se tenha sido supervisionado o suficiente para realizar o tratamento. Alguns terapeutas têm as habilidades e a experiência para implementar a exposição, mas a evitam pela intolerância ao afeto do cliente. Também achamos difícil ver uma criança sofrendo. Comumente, nossos corações ficam apertados quando vemos uma criança tremer e chorar por ter que cumprimentar um novo amigo. Contudo, superar essas reações e manter um foco terapêutico é crucial no treinamento da exposição. Se, como terapeutas, formos tão intolerantes com a ansiedade de uma criança a ponto de ajudá-la a evitar tal sensação, nunca permitindo que se sinta verdadeiramente ansiosa, como podemos esperar que ela aceite sua própria ansiedade? A exposição é, tecnicamente, um tanto complexa, mas criteriosa. Um pai cujo filho cai de um trepa-trepa e por isso tem medo do trapézio, astuciosamente encoraja a criança a tentar o equipamento da pracinha novamente de uma maneira firme, mais gentil. A exposição baseia-se no mesmo princípio. Se as crianças enfrentarem o medo que passaram a temer, as qualidades temíveis da circunstância são atenuadas e sua flexibilidade comportamental é aumentada. Há várias diretrizes para o uso efetivo da exposição. Primeiro, devemos nos lembrar de não terminar a sessão de exposição até que a ansiedade diminua. Uma diminuição de 50% na ansiedade das crianças é sugerida como regra empírica aproximada. Retirar a criança da sessão de exposição antes da percepção de um declínio na responsividade pode sensibilizar contraprodutivamente a criança à ansiedade. Além disso, reforça ainda mais a evitação e seu comportamento de fuga, acarretando o risco de um reforço das crenças da criança de que é necessário evitar a ansiedade e de que é incapaz de controlar o sofrimento. Segundo, a exposição efetiva é abrangente. O tratamento de exposição deveria incidir sobre todos os elementos encerrados no medo de uma criança. A exposição deveria ser multimodal e incorporar componentes fisiológicos, cognitivos, emocionais, comportamentais e interpessoais. Portanto, deve-se avaliar completamente estes componentes antes de implementar uma exposição e tratá-los subsequentemente tratamento correspondente. Finalmente, é indicada a exposição repetida. Uma única sessão de tratamento provavelmente não produzirá mudança duradoura, portanto a prática repetida da exposição é necessária. As crianças precisam fazer exposição também entre as sessões. Pais, professores e outros responsáveis precisam ser educados sobre a natureza da exposição e treinados em procedimentos de controle da contingência a fim de incentivar os esforços da criança. Conclusão. Mesmo antes de ler este livro, você provavelmente estava impressionado com a variedade de técnicas e métodos cognitivo-comportamentais. Nós o encorajamos a selecionar criteriosamente as técnicas baseadas nos princípios de conceitualização de caso, capítulo 2. Implemente cada técnica com um nível adequado de empirismo colaborativo, capítulo 3. Sinta-se livre para modificar criativamente as técnicas, conforme será sugerido no próximo capítulo. Além disso, incremente a técnica com atribuições de tarefa de casa, capítulo 10. Finalmente, titule cada intervenção para ajustar-se à apresentação do cliente, capítulos 11, 12, 13, e encaixe-as dentro de um contexto familiar, capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14.